dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. Antes de anunciar nosso convidado de hoje, ou a nossa convidada de hoje, peço que vocês sigam, compartilhem e ativem o sininho aqui embaixo para receber as notificações. E com vocês hoje é uma amiga de 14 anos, se formou comigo na enfermagem e tem uma história extremamente bacana para contar para vocês. Se apresente para nós, Kéia. Tudo bem? Então, meu nome é Rosa Cleia, né? Conhecida como Kéia. Sou getuliense, atualmente vivo em Curitiba. Sou apicultora, uma coisa que eu amo fazer, mas até descobrir isso eu passei por várias coisas aí. Ah, que legal. Eu lembro quando a gente se formou ali, tu não chegou a trabalhar na enfermagem, né? Não cheguei a trabalhar, não trabalhei, só fiz o curso mesmo, quando estava em Getúlio ainda, né? Aí depois fui para outros lugares, mudei de cidade, fui para Porto Alegre, fui para Curitiba, fui para o Chile, voltei para Curitiba e acabei não exercendo a profissão. Que legal. Eu vi que eu te acompanho nas redes sociais, tu teve uma história maravilhosa dentro do fisiculturismo. Como que foi essa paixão pelo fisiculturismo que nasceu em ti? Antes de nós partir para o ramo da apicultura, a primeira paixão do fisiculturismo, como é que foi essa chama que nasceu aí dentro para competir? O fisiculturismo é musculação, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por musculação. Eu treino desde 2011. Comecei a treinar em 2011, logo depois que a gente se formou. Aham. Eu comecei a treinar, só que eu sempre fui muito disciplinada. Treinava, fazia dieta, seguia tudo direitinho e o organismo ia, né? Meu físico foi respondendo e eu fui ficando com um físico legal. E as pessoas começaram a me perguntar se eu competia. Aí eu falava que não, né? E nem sabia o que era competir no fisiculturismo. Nunca nem tinha olhado, não tinha ido pra essas vibes aí. Aí, depois os profissionais do meio começaram a perguntar se eu competia. Deu, opa, alguma coisa tem aí, né? Aí, quando eu tava morando no Chile, um professor lá da academia onde eu treinava começou a me perguntar, vamos treinar, vamos competir e tal. E eu falava, não, né? Muito sofrido. Eu sempre falava pra ele, dizia, não, sofrido tá pra você estar do jeito que você, né? O físico que você tem tá difícil, porque uma pessoa comia um pinguinho, tinha medo de engordar e treinava um monte, então era bem sequinho, assim, com os músculos bem fininhos, mas eu era fibrado. Então, ele não, difícil você tá assim. Daí eu falei, tá, então vamos, Diego. E aí a gente começou uma preparação, que era para mim competir daí em dezembro de 2018. Só que a gente voltou pro Brasil no início de dezembro, no final de novembro de 2018. Aí eu acabei não competindo lá porque eu ia ter que ficar, a gente estava devolvendo o apartamento que a gente morava, né, para voltar. E aí eu ia ter que ficar em hotel quase 3 semanas para competir e Ia tal. competir no Chile mesmo daí. Ia competir no Chile. Ah, que massa. Ia ser legal, Ah, né? ia ser legal pra Mas caramba. aí eu senti que não era o momento, que ia Ah, que atrapalhar legal. muito, assim, na questão familiar, né? Porque a gente Claro. ia voltar pro Brasil dirigindo e daí eu precisava ajudar o Edson a dirigir e tal. Eu falei, não é o momento, vamos deixar as coisas acalmar. Eu voltei pro Brasil, aí logo veio a pandemia. Aí eu ia começar, daí a gente fez obra na casa e tal, não tava competindo, não tava treinando direito, então meu físico deu uma Que pioradinha. é ingrato também o mundo da musculação, É né? Ele é ingrato. muito ingrato, né? A gente leva ó pra É. ganhar e pra perder mais rápido. Tem quem diga que não é comigo, que comigo não acontece isso, mas acontece sim, eu retenho. Ah, mas graças a Deus, eu tenho uma boa assim, para meu físico se mantém hoje, mas isso é porque eu treino há Claro, bastante claro. tempo, então eu tenho uma musculatura bem madura e tal, ela mantém um pouco mais. Mas então, voltando, eu voltei pro Brasil, daí não 2018, final de 2018, era 2019. Aí em 2020, quando pensei em voltar com tudo para competir, chegou a pandemia. Aí não foi o momento, aí quase passou a pandemia. Em 2021 eu voltei. Daí eu já estava treinando, na pandemia toda eu passei treinando. Aí no meio antes de começar o lockdown, eu tive uma lesão séria, né? Porque eu tenho hernia de disco. E eu Bah. travei literalmente, parei em cadeira de roda, eu Caramba. não conseguia descer do carro no hospital. E eu também não quis contar pro Edson e pra Dani, que eu tava machucada, porque eles achavam que eu sempre pegava muito pesado. Aham. Então eu fui pro hospital quietinha, lá eu precisei de ajuda pra sair Do carro? do carro. E daí
Tá, tratei e tal. Fui pro meu médico. Meu médico é muito bom da coluna. Ele me deu como tratamento treino. Ele disse, você precisa treinar, tua musculatura é forte. É isso que vai ajudar a tua coluna a não ter problema, né? Não dar sobrecarga, a musculatura é forte, tira a sobrecarga da coluna, né? Aí eu continuei treinando. Aí 2021 tava bem no campeonato, que teve o primeiro campeonato depois da pandemia. Eu subi lá no Paraná mesmo e subi sem, assim... vou competir uma vez, porque na verdade o que eu queria mesmo era, né, ter essa experiência de competir uma vez. Aí foi super bem, eu tive 2 top 1 overall, bem legal. Eu tive no Master, que é acima de 35 anos, e no Sênior, que é até 35 anos. E top 1 nos dois. Ganhei top 1 nos dois. Que da hora. E aí fui pro overall, ganhei overall, assim, sem a mínima expectativa, assim, totalmente a experiência. E aí me empolguei, já que foi legal, vamos pro próximo, fui pro Paranaense. Motiva, né? Motiva, né? Motiva total. A gente, isso, né, sem perspectiva, sair de lá com 3 troféus. Sim, 3 troféus. Subiu pra ver como é que era e voltar com 3 troféus, tá louco? Exatamente, mas sempre me dediquei bastante. Claro, mesmo que tem uma história por trás, né? Eu sempre me dediquei bastante. Aí fui pro Paranaense, também ganhei 2 top 1 overall. Fui pro Brasileiro, ganhei 2 top 1 overall. E fui pro Sul-Americano. Daí ganhei top 2 no Sul-Americano. Que massa. E aí desistiu, ele não viu que não era mais essa vibe. Então, quando eu fui pro Brasileiro, eu já não fui com tanta vontade, sabe? Perdeu um pouco a motivação. Eu gostava bastante, foi uma fase legal. Só que eu fui perdendo aquela motivação, não gostava, fazia realmente, só que tem que ser aquilo, você tem que fazer uma coisa, porque era um hobby, então o hobby tem que ser gostoso, né? Você tem que estar gostando de fazer aquilo. E não tava mais ficando gostoso? Não. Tava realmente, é uma coisa que requer muito teu tempo, ele te tira o social não existe praticamente. A questão com família, minha família não tem nada a ver com academia, nenhum treino, só eu que treinava. Às vezes, por exemplo, nas viagens eu sempre precisava levar minha bicicleta, então eu restringi o espaço de todo mundo dentro do carro. Levar o teu conforto. Porque eu precisava levar minha bicicleta. Então mas é o sacrifício, né? É o sacrifício, né? Não adianta. Mas foi sempre muito, muito bom. Eu sempre tive resultado bom. E uma pergunta antes de entrar nessa questão do teu novo despertar. Como que era treinar no Chile? Na academia chilena, como é que é essa vibe do Chile? É boa a academia que eu treinava, uma academia muito boa. Morava em Santiago, né? Santiago, né? Santiago. Academia bem boa, bem... Eu acho que tem alguns equipamentos diferentes, assim, que eu não tenho aqui no Brasil, mas acho que lá eles têm mais um estilo mais americano mesmo, sabe? Eles olham mais pra... A visão dele é mais pra América. Mais pra América. Pá. Mais pra América. O Chile é bem... Acho que lá a moeda é o dólar, né? Não, lá é o peso chileno. Peso chileno. Lá é 1.000 milhões, é rapidinho, né? Pra gente pegar 1 milhão é fácil. É fácil. Que legal. É legal ter morado essa experiência de morar em outro país, né? E convivido com outra cultura. Morou lá 4 anos, né? 4 anos. É uma nova cultura, né? Totalmente diferente da nossa, né? Totalmente diferente. E como é que é essa aceitação deles com o povo brasileiro, com o brasileiro? Eles gostam bastante do brasileiro. É boa recepção? Nossa, maravilhosa. Eles gostam bastante. Eu morava num bairro que era muito classista. Mas, assim, eles são racistas. Eu sentia cara. isso, assim, algo de muitas pessoas. Por exemplo, eu morava no prédio, um dia eu tava subindo o elevador, a guria perguntou, eu tava voltando da academia. A guria perguntou umas 3 vezes em qual apartamento que eu trabalhava. Eu não trabalho, eu vivo aqui. Em qual apartamento que você trabalha? Eu não trabalho, eu vivo aqui. Assim, chato. Algumas coisas chatas, tem coisas boas e coisas ruins em qualquer lugar. Sim. Mas acho que isso é uma coisa que incomoda, constrangedor. Né?
incomoda. Mas, no geral, assim, é bom. Fiz bastante amigos. Manter a amizade. Mantenho amizade, que legal. converso. Quando eu vou pra lá, que eu fui uma vez só pra lá também, porque teve um lockdown e Sim, travou depois tudo. que a gente voltou de lá, eu fui uma vez, visitei todo mundo, se encontramos. Legal. E Muita gente bacana. Nós estávamos conversando nos bastidores. Teve uma das competições que você subiu, que tu falou que teve uma emoção diferente na competição. Será que teria como tu contar pra nós ali? Ah, sim. No Paranaense, eu perdi a minha irmã 3 semanas antes de subir, né? E aí veio toda aquela questão, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a gente já mexe muito com a emoção da gente num campeonato, que a gente seca demais, a gente passa muita fome, a gente tem que fazer hidrohidratação, que também mexe com o emocional da gente, a gente passa 9 dias tomando 12 litros d'água. Depois a gente tira toda a água, a gente passa muita sede, então tudo mexe com o nosso emocional, né? E ela morreu 3 semanas antes do campeonato, e eu me questionei agora, que eu sigo ou não sigo? E eu resolvi subir, né? Fui pro celular, peguei a mensagem, fui na conversa dela, escutei a mensagem que ela me mandou antes quando eu ganhei o campeonato anterior, ela super feliz, falando, ai, que orgulho de ti, mana, te amo e tal. Aí na hora eu resolvi, né? Eu vou porque eu sei que ela gostaria que eu fosse. Aí fui competir, me preparei, terminei, finalizei. Para dizer que fiz tudo direito, eu faltei um treino de musculação. Tá louco. Eu lembro que o segundo eu treinei aqui na Cris, ou no outro dia, né? Uhum. No sábado. Eu treinei ali na Cris, treinei chorando. Chorei na academia. Treinou na raiva. Várias vezes. E perdi um treino de musculação só. Fiz tudo direitinho, tudo 100%. Eu lembro que eu subi e falei pro Edson. Escutei os áudios dela e falei pro Edson, desmonta a bicicleta pra mim e coloca as marmitas no cooler que nós vamos ir e eu vou competir sim. Bah, tá louco. Foi. Isso é o que precisa ser feito, né? É. Tipo, você fez o que precisava ser feito. Mesmo não querendo fazer, tá ali, mas você fez. Exatamente, sabe? porque Já havia uma preparação, né? não ia mudar. Eu não competi, não ia mudar. Talvez ia piorar, porque daí a minha cabeça ia ficar ainda... Nossa, minha irmã, perdi minha irmã. Perdi o campeonato, perdi todo o tempo de preparação, de dedicação que eu tinha, né, feito até então. E não ia mudar, não ia trazer ela de volta. O que é difícil é encarar o olhar do outro, porque a pessoa que está do lado de fora... Imagina, eu saí de Curitiba às 11 horas da noite. A gente chegou aqui às 6 horas da manhã. A gente foi pro enterro dela e tal. E eu cheguei lá na mãe e todo mundo foi dormir, foi descansar. E eu fui pedalar, fui andar, fazer 1 hora de cardio. Então tem isso, né? O olhar do outro. Nossa, o mundo desabando e ela preocupada com o corpo. Mas na verdade não é isso. Não era não isso. é isso. Não era isso, de forma alguma. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Tu vê, né, cara? E aí, nesse turbilhão de emoções, sentimentos, reveses da vida, como você despertou para as abelhas, para a apicultura? Então, foi muito louco. As abelhas, eu falo que elas foram as salvadoras da pátria na minha vida, porque aí depois disso eu perdi outra irmã, 11 meses depois, e eu comecei a passar uma fase bem difícil, comecei a ter crise de pânico, de ter medo de fazer coisas básicas, dirigir, que eu sempre dirigi, eu sou apaixonada por dirigir. Eu comecei a travar. Teve um dia que eu estava indo pro sítio que eu tive que parar o carro porque eu estava chorando tanto
que eu não conseguia mais nem enxergar, porque eu ficava com o olho todo. Sim. Aí eu parei, chorei um monte, aí depois eu falei, calma, tudo bem, vamos continuar. Eu fui pro sítio, e eu ia pro sítio pra poder chorar, porque eu sempre fui muito corajosa, então ninguém vê, eu sou forte, ninguém pode me ver chorando, sempre tive essa besteira, né, besteira, que a gente tem que chorar, assim. Então eu ia pro sítio pra poder chorar, sem meu marido e minha filha ver. Eu criei coragem de ficar lá sozinha no meio do mato, porque é um breu total lá, né? E eu tinha medo de ficar lá. Então eu tive que criar coragem para poder chorar escondida lá. E aí eu ia para lá. Teve outras crises que eu tive, que foi quando eu fui lavar as placas solar, que é alta. Eu fiquei lá travada lá em cima da casa, que eu não conseguia nem para frente nem para trás. Só que era coisa que para mim era simples, era básico. Eu fazia isso brincando, Antes sorrindo. disso era o básico. Fazia Tranquilo. sempre fiz. Então eu não aceitava não fazer aquilo por medo. Porque eu sempre fui muito corajosa, assim. Corajosa não, eu sempre vou fazer mesmo com medo. E eu fiz mesmo com medo. Aquele dia mesmo com medo, eu olhei para as placas, elas estão longe, mas eu vou chegar lá. E eu cheguei lá e fiz. Só que eu não aceitava, né? Então eu ia pro sítio, eu chorava e eu pedia para Deus, por favor, eu não sou assim. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu preciso mudar isso. Eu não aceitava de forma alguma ficar naquilo. Claro, aquele pânico ali não é normal. E esse pânico eu desencadeei justamente por quê? Porque eu escutava das pessoas muito que aquilo que eu estava passando da minha mãe ter enterrado 6 filhos e eu ser a última, eles deixavam sempre a entender Tu era próximo. que eu era próxima e que eu corria risco. Bom, o cara que eu fui fazer o registro, né, lá na noite que a minha última irmã morreu no acidente ali, ele falou assim: cuidado, anda com um pé de arruda atrás da orelha. Pega um gato preto, que te protege, porque não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, não é possível que o cara tá me falando isso. Só que depois outras pessoas começaram a falar. Sim. E aí eu fui começando a tomar esse veneno. Sim, começou a entrar em ti. Entrar no meu subconsciente. Claro. Porque eu pensava, não, ninguém tem esse poder, isso é besteira, só que o meu subconsciente tava lá. Tava minando. E aí, quando as abelhas entraram, assim, porque uma abelha entrou na aba da minha casa. E o Edson, meu marido, começou a escutar uns vídeos para tirar. E eu não quero escutar isso. E o professor, que hoje é meu professor e que eu tenho uma admiração por ele gigante, ele fala demais. E eu falava, meu Deus, eu não vou colocar os vídeos desse cara, chato, pelo amor de Deus. Só que ele lá falando, e um dia ele falou sobre crenças limitantes. Eu tava lá na pia, assim, eu falei, é crença que tá me limitando do outro e eu tô... Uhum. Aí eu comecei a olhar, eu fui devagarzinho, comecei a Deu cuidar. Aí eu comecei a escutar coisas sobre a abelha, assim, o quão incrível era aquilo. E aí eu falei, vamos fazer esse resgate de cima da casa. Aí eu estudei um monte pra fazer, né? Uhum. E aí a gente foi fazer um resgate. Renan, quando eu vi um enxame, eu vi Deus. Quando eu vi um enxame, aquelas cria nova, cria madura, cria de larva, tudo, eu vi Deus. Eu vi Deus e eu, assim, virou a chave na hora. Eu falei... É isso. É isso. Não tem como eu achar que... Né? Que tudo acabou aqui ou que não tem... E eu comecei a me entregar. Daí ali eu comecei a pensar... Se eu for a próxima, paciência. Mas eu vou né? Vou ser feliz até então. Vou fazer o que eu amo, vou... E ali eu comecei a estudar elas e eu me tornei uma apaixonada. Eu sou apaixonada. Só assim, se você ficar comigo, eu vou ficar falando sobre abelha o tempo inteiro. Que massa. E é interessantíssimo o mundo das abelhas, né? Elas são muito interessantes, né? Eu falo assim que as abelhas poderiam dar um curso para essas empresas, assim, de logística. De logística. Uhum. E assim, ó, elas são todas ali com uma missão única, né? Produzir mel. Uma abelha operária, ela passa por várias funções dentro de uma colmeia desde que ela nasce, né? Só que não tem, tipo assim, uma atrapalhar a outra. Elas estão com o mesmo objetivo. Então, uma empresa também está com o mesmo objetivo de produzir tal produto lá no final. Por que às vezes um fica tentando puxar o tapete do outro, um fica atrapalhando o outro, né? Então, acho que elas seriam perfeitas para dar um... Entrando nas abelhas ali, você falou da abelha operária, qual que são as funções delas ali dentro de uma colmeia, das abelhas? A abelha operária, quando ela nasce, ela é a faxineira, né? Uhum. Ela nasce e já começa a fazer a limpeza dos alvéolos, a limpeza da caixa, tirar a sujeira da caixa. Aí, 2, 3, 4 dias depois, não sei exatamente quantos dias,
porque é bastante detalhes, ela começa a produzir um líquido, começa a vazar da boca dela, ela se dá conta que aquilo é geleia real e ela passa a nutrir a colmeia, ela vira nutriz. Que legal. Isso aí. Aí para de produzir, seca, ela começa a produzir outra glândula dela, glândula serígena, começa a produzir cera. Aí ela entende que ela vai virar engenheira. Aí ela começa a produzir favo. Aí seca isso, ela vai ser a guardiã da colmeia. Aí ela vira guardiã e depois de guardiã ela vira campeira. Esse processo acontece com todas as abelhas? Com todas as operárias. Todas as operárias passam por esse processo? Todas as operárias passam por esse processo. Que legal. 21 dias elas ficam trabalhando dentro da colmeia e 21 dias elas trabalham como fora da colmeia, como campeira, buscando alimento, néctar, pólen. Que legal. E quando uma abelha ela sai da colmeia, como comentou antes, tem os batedor que tu falou? As abatedoras. As batedoras. Não é essa mesma operária, é outra? As abatedoras, elas são quando uma tropa ali da abelha, do enxame, vai enxamear, né? Uhum. Um grupo de abelha, a caixa tá pequena, o espaço onde elas estão tá pequeno para elas, então a rainha resolve que elas vão enxamear e uma parte das abelhas vão ficar ali pro chama nova. Então elas vão para um lugar, tipo, você já viu alguma abelha que tá num galho de árvore, assim, aquele bolo de abelha? Daí daquelas ali, algumas são abatedoras que vão procurar um lugar para elas morarem. Então fica aquela bola ali e algumas abelhas são as abatedoras que vão em busca do lugar. Aí quando elas encontrar o local seguro, quentinho, fechado, elas voltam e avisam, ó, encontrei, vamos. Aí elas... E aí nesse local elas podem encontrar numa casa, podem encontrar um local num que... bueiro, numa casa, numa caixa, numa lata velha que tá jogada, numa caixa de luz. E aí vai toda a colmeia pra dentro da... Vai todo esse começar a produzir enxame. Enxame, né? Aham, e esse enxame vai e começa uma colmeia nova. Que legal, que legal. E estudou muito esse processo das abelhas, Kéia? Eu estudo muito, estudo ainda até hoje. Acho que tem muita coisa para estudar, né? Hoje eu tenho uma mentoria, né? Eu tenho um mentor que me instrui. Porque começou como um hobby, né, Renan? Mas virou um negócio. Então Que hoje a massa. gente abriu uma empresa, que é o Meia. Kelmeia. Que legal, vem de Keia, colmeia. Que massa. Misturou aí. Então eu tenho um professor, um mentor. A gente vai para um congresso que acontece em Goiânia, meu professor é de lá. E ainda tem muita coisa para estudar, né? Tanto da apicultura como do negócio. Claro. E eu achei legal que você comentou do beneficiamento do mel. Tem como tu contar pra gente como é que faz esse processo? Porque, como eu dei risada antes, né? A gente é acostumado a ver no interior, lá, pegar aquele favo, espremer com a mão, com um pano ali, tirar o mel e era isso. E eu vi que você trouxe uma visão que não é, né? Passa todo por um processo, assim... Isso. Pá, maravilhoso. A gente nem encosta a mão no mel, né? A gente colhe, a gente tira... numa caixa, tem 10 quadros. São 10 caixilhos, a gente chama de caixilho. Então, a gente tira as abelhas dali e leva para a sala do mel. Leva só a caixa com os 10. Daí, ali, o mel, quando ele chega a abelha pega na natureza o néctar, ele é bem molinho, assim, bem fluido. Elas passam da boca de uma para outra, elas agregam enzima nesse néctar e vão fazendo ele baixar a umidade. Quando está numa umidade mais baixa, elas colocam no favo, só que ele ainda está bem mole. Se você virar assim, ele está bem líquido. Uhum. Ele derrama do favo, ele está bem líquido. Aí elas, com o calor da caixa, com o calor que as abelhas vão produzindo ali dentro, ele vai secando. Quando chegar na umidade certa, elas criam uma tampinha, que a gente chama do opérculo. Elas fecham o favo, então você pode virar o favo que ele não derrama, não vai né? derramar. Não derrama. Quando a gente vai fazer o beneficiamento, a gente pega esses quadros, tira todas essas tampinhas, tira o opérculo com um garfo especial para isso, e coloca na centrífuga. Então a gente gira lá e faz o mel sair do favo, sem danificar o favo. Por uma força centrífuga. E esse favo, depois, a gente coloca, elas limpam, e o próximo ano eu posso voltar esse favo para a colmeia já pronto. Aí então elas não vão precisar produzir o favo. Porque o favo já está... Não coloca fora o favo. Não, o favo. coloca.
O favo. O favo não coloca fora, não. A gente deixa o favo lá e volta o próximo ano, então. Porque uma abelha, ela consome 9 gramas de mel. Agora não lembro se é 7 ou se é 9. Para produzir 1 grama de favo. Então, para produzir 1 grama de favo. Então, elas consomem muito mel para produzir favo. Então, quando a gente volta o favo já pronto, O trabalho é menor. diminui o trabalho, elas produzem muito mais mel, né? Tanto que eu tive uma caixa campeã que produziu 90 quilos de mel. 90 quilos de mel, uma caixa? Uma caixa. Mas daí com essa técnica. Com essa técnica. Então, a Caraca, gente tira, meu. a gente... E qual que é o normal, assim? Não, 90 quilos é quase, tá louco, é muito mel. É muito mel. É muito mel. E um normal, assim, sem ser nessa técnica. Tipo, na natureza. na natureza. Digamos que tá sozinho lá na natureza. Eu fiz um resgate em cima de uma casa, num triplex, que a gente tirou 30 quilos de mel da colmeia. Nossa, muito mel. Da natureza Já é sozinho. bastante também. Já é Sem a gente- bastante, nossa. É bastante. Assim, no meio da cidade, meio da onde cidade. não teria tanto pasto apícola, não, né, alimento para elas e tal, achei um enxame surpreendente. 30 quilos, é muito mel. Era muito mel. Caraca. Aí a gente tira o perco, faz o beneficiamento, faz a centrífuga, né? Centrifuga o mel e faz a filtragem, coa ele, coloca no decantador, porque, né, qualquer sujidade que entrou ali, um pedacinho de pólen, um pedacinho de cera, caso ocorra de passar pelo filtro, ele sobe, porque o mel é denso demais, né? Então ele sobe e fica em cima. E a gente faz a retirada e o invase sempre numa torneirinha que fica bem no fundo do decantador. Uma pergunta que eu tenho agora. Como que o mel, ele é tão importante pra nossa saúde? O mel é importantíssimo, né? Cara, tá louco? Eu depois que eu comecei com a prática do mel, comer mel, mais... Meu, eu não fico doente. Ah, então igual eu. O mel aumenta a imunidade, né? Ele é ótimo, é um alimento milenar, né? Aumenta a imunidade bastante, ajuda aí na questão de inverno, né? Agora... O mel é muito bom para isso. O mel e todos os... O própolis. O própolis é excelente. Aí um antibiótico natural. Para imunidade é ótimo. Afta, fungo de unha. Mas isso aí, ele deriva de uma propriedade da abelha? Esse composto que ajuda nós, humanos, é por causa de uma propriedade que a abelha coloca as as enzimas da abelha. As enzimas que elas vão agregando junto com o néctar que elas recolhem na natureza. Cara, a abelha, ela é surreal, né? É surreal. E tudo que vem dela, né? Porque se for ver aqui, essa aqui é da cera. É uma vela feita da cera dela. Ah, essa aqui é uma vela? É uma vela feita da cera. Então, quase tudo da abelha a gente reutiliza, né? A cera a gente utiliza, o própolis a gente utiliza. Então, e a nossa ideia, assim, com a Kelmeia é trazer de uma forma diferente mesmo o mel. É introduzir o mel na alimentação, até de quem não gosta de mel na dieta aí, porque é importante. O mel é um alimento. É o único alimento que não estraga no mundo. Não estraga. Não sei se você viu que foi encontrado no Egito mel de mais de 3 Mas ele cristaliza. Cristaliza. Ele Inclusive, cristaliza. isso precisa ser ensinado, sabe? Porque as pessoas... O que acontece? Hoje, nas grandes empresas, eles preferem colocar alguma coisa realmente dentro do mel, pasteurizar o mel para ele não cristalizar, porque as pessoas acham que se o mel cristalizou, é um mel falso. Eles falam açucarou, né? Bem importante. Eu vi que você sabe que cristalizou. O mel cristaliza, não açucara. O que acontece quando cristaliza? Ele é ainda molinho, assim, ele fica... Você pegar com uma colher, ele escorre, assim, não fica, claro, se virar um duro, aí virar uma rapadura, não é mel. Não é mel, mas claro. O mel, pra ser verdadeiro, ele cristaliza. O mel cristaliza, da flor, né? Ele cristaliza. Tem alguns méis extrafloral, da abelha apis, que é a abelha com ferrão que a gente trabalha. Ah, esse é a espécie da abelha que você trabalha. A abelha apis mellifera, que é a nossa abelha europeia africanizada. Que até na década de 50 ela era só europeia, e na década de 50 alguns pesquisadores trouxeram da África alguns zangões que acabaram escapando do laboratório e se tornaram as africanizadas. Isso mudou alguma coisa na produção do mel? Mudou, aumentou a produção, elas se tornaram mais resistentes a doenças, né? As nossas abelhas hoje aqui do Brasil, a gente não precisa usar nenhum antibiótico, nenhum remédio para elas. Ah, elas são autoimunes. É porque acontece.
Eles foram buscar na África esses zangões exatamente por isso. Porque os zangões, as abelhas africanizadas eram muito resistentes à doença. Enquanto que na Europa eles precisavam usar antibióticos, usar medicamento, não traz um mel orgânico, né? Claro. Então eles foram buscar para estudar. Só que por um descuido essas abelhas escaparam. Só que de contramão, elas se tornaram muito mais defensivas. Elas são mais bravas. Agressivas, né? São mais agressivas. São né? mais agressivas. Na Europa, se vocês já viram o vídeo aí, eles fazem manejo sem roupa, né? Sim. E o que acontecia no Brasil? Não sei se você já viu. O meu avô trabalhava sem roupa. Porque eram as abelhas antes de... Que era mais de sociável. africanizar. E o zangão africano, ele sente o cheiro de uma rainha virgem 30 vezes mais do que o zangão europeu. Então, Caraca, aconteceu que ele dominou. Então, ele dominou toda... Mas a africana, ela é muito mais agressiva, né? É mais agressivo. Eu vi alguns vídeos, alguma coisa de... Mais defensivo. Mais defensivas, né? Porque ela só se defende, ela vai proteger, né? Ela vai A proteger. gente fala agressivo, mas na verdade ela só se defende, né? Então, É verdade, é ela verdade. só vai nos atacar se nós formos lá e... E eu vi que nem você pulando na água resolve, né? Depois que ela grudou, Porque elas esperam você sair pra atacar de novo. elas ficam ali. Teve um dia que a gente foi fazer manejo super cedo. E o que aconteceu? Naquele dia, como era muito cedo, as campeiras não tinham saído. O que a gente opta por fazer um manejo entre 9 e 4, 5 horas da tarde. Que daí as campeiras, metade da colmeia não está ali. Tá no campo buscando... Fica mais fácil. Fica mais fácil. Estão no campo buscando alimento, água e tal. E a gente foi super cedo, era às 6 e pouco da manhã. Então tinha muita abelha. E elas não abandonavam. Mesmo depois terminando o manejo, elas não saíam de cima de nós. Eu lembro que eu sentei assim no chão, lá me escorei numa árvore e dormi. Peguei no sono mesmo. Quando eu acordei assim, tipo, onde é que eu tô? Olhei assim, elas tudo aqui. Já lembrei onde eu tô. É muito cansativo, Kaia, fazer esse trabalho com abelha? É cansativo. É cansativo, mas é gratificante. É cansativo por causa da roupa, Da roupa. Pesada? Ela é extremamente quente. Eu brinco que é uma sauna individual. Ela é quente. Extremamente quente. É uma roupa que tem várias camadas. Eu acho que deve ter umas 6, 7 camadas. Caraca, e no verão? No verão? Nossa, tem dias assim. Só que, eu vou dar um exemplo. A gente fazia o resgate. Uma vez, eu estava fazendo uma época que eu fiz o resgate. Era um trabalho que eu estava, né? Para mim aprender mais, para mim ter mais o contato do resgate, para mim. Então, eu estudei bastante primeiro. Eu jamais faço qualquer manejo sem ter certeza do que eu estou fazendo. Sim, claro. Pela questão de ter medo de perder o enxame, de fazer algum mal para elas. Então, eu estava fazendo esse trabalho beneficente, assim, porque às vezes as pessoas têm um enxame que está atrapalhando demais e Curitiba os bombeiros não tiram. Então, a pessoa mesmo tem que ir atrás e tem que fazer. E retirar de enxame, às vezes, custa bastante. Para você pegar uma apicultura aí para retirar o enxame é bem carinho. É? É. Pô. E aí, a gente foi fazer uma retirada uma pastora, entrou em contato com nós pra gente ir num local lá, num bairro. E a gente foi. Só que era um bairro meio boca brava, vamos dizer assim. E aí a gente passou sufoco lá, até na questão que as pessoas não entendem, que não pode ser à noite, que queria que fosse à noite e tal. E estava quente, mas estava muito quente aquele dia, acho que estava uns 35 graus. Só que quando tá focado ali, estava no soalho da casa. Nós tivemos que ir serrando o soalho da casa. Entramos assim uns quase 3 metros serrando o soalho. Entre os barrotes, sabe? Pai, já fazendo barulho que elas odeiam, né? Odeio. Eu fico totalmente... Aí fomos serrando e não chegava nunca na família. Porque quando eu fazer um resgate, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar na família. A família é o quê? A família são as crias. Cria nova, cria de larva. Porque quando fazer um resgate, tu não precisa necessariamente encontrar a rainha. Quando pegar as crias elas, e colocar na caixa, tem das abelhas e também. Então, você pega a cria... Pega o máximo de abelha, coloca dentro da caixa, o resto vai ir junto. E a rainha vai vir? Vai. Às vezes, até nesse punhado que você pega a rainha e coloca lá junto e as abelhas vão entrando. E esse dia tava muito quente, eu tava filmando. Só que eu não me dei... Só que quando você tá lá, você tá tão envolvida naquilo, você tá tão focada naquilo, que você não se dá conta que você tá passando do calor. Aí nós saímos dali, nem a roupa não tiramos e tal.
E a gente chegou num lugar mais longe lá, fomos comprar uma água. Quando eu tirei minha roupa, Sopada. tava ensopada, a minha bota tinha água dentro, parada. Eu virei minha bota assim, derramei a água de dentro. Caraca, de suor. De suor. É extremamente quente. Claro, e bem que não pode de noite, porque tem toda a família dela. É porque à noite a abelha não voa. O que acontece? Elas ficam pelo chão. Aí você começa a matar a abelha, porque você começa a pisar. E toda a família tá ali. À noite não se mexe com a abelha. Então, o risco de machucar ou maltratar ela é muito maior se for fazer à noite. É maior. A mortandade da abelha é muito gigante. À noite E quantas abelhas aproximadamente tem uma família saudável? varia, né? Mas uma colmeia pode chegar a 100 mil abelhas, 120 mil abelhas. É muita abelha, né? Uma colmeia grande. E quanto que sai dessas campeiras? Quantas que saem mais ou menos fazer essa coleta do néctar? Mais ou menos 50% das 50% delas da colmeia? são campeiras, 50% são... Cara, não, imagina diminuir muito a colmeia, né? Nossa, Pra trabalhar até. muito mais E fácil. tem essa parada de elas protegerem a rainha. Quando tem essa movimentação que elas sentem que vão ser... Que tem algo estranho, né? Que elas percebem que tem algo estranho. Sabe? Que tem um predador vindo ali. Porque Elas percebem, elas não entendem quem que vai ajudar e quem que vai predar, né? com certeza. Então elas vão se defender. Sempre. Sempre vão se defender. Então tem essa proteção da rainha quando acontece, tipo, vou tirar uma colmeia. Tem essa... Tem, elas ficam em volta da rainha. Aham. Normalmente, aí vou procurar aqui. Normalmente tá sempre onde tem um bolinho assim de abelhas, que a rainha, elas tendem a ficar ali. E elas depois que você conhece, assim, você percebe onde tá a rainha. Elas fazem um caminhar, uma movimentação diferente para onde tá a rainha. Elas vão realmente assim, você percebe. Não dá uma indo para cá, uma indo para lá. Não, elas vão realmente assim em direção onde tá a rainha. É organizado Todas mesmo. organizadas, assim. A gente sente assim onde tá a rainha, mais ou menos. E como que vira uma rainha na colmeia? Ai, tem uma história linda. A rainha, quando acontece delas precisar, né? O que acontece? A colmeia ficou órfã, morreu a rainha. Elas vão ter que selecionar um ovinho lá na colmeia. Então, sempre, para elas conseguirem dar sequência e puxar uma rainha, precisa de um ovo de 1 a 3 dias. Um dia o ovinho tá de pé, 2 dias o ovinho deita, 3 dias ele eclode, né? Vira uma larvinha. Então, até 3 dias, elas conseguem puxar uma rainha. 4 dias, dá. Se elas tiverem vontade, elas puxam. Então, elas selecionam e o alvéolo, né? Elas rompem os 6 lados do alvéolo e jogam ali quase 1 grama de geleia real. 9 miligramas de geleia real em cima dessa larvinha. De uma larvinha normal, porque a abelha rainha vai vir do mesmo ovo que viria uma operária. Uhum. Só que foi selecionada e alimentada com geleia real, com mais geleia real do que as outras. E essa seleção, elas que fazem. Elas que fazem. Elas fazem uma seleção ali, elas selecionam, só que elas nunca selecionam uma só. Porque morreu a rainha, a gente vai ter que puxar uma rainha nova. Então elas selecionam. Nossa, tem colmeia, eu já vi uma colmeia que tava puxando 28. Nossa. 28 realeira. Caraca, meu. Elas são Aham. espertas, né, Elas meu? são espertas, então elas puxam mais que uma, porque se aquela não dá certa, amanhã, daqui 2 dias, elas já não vão mais ter ovinho para puxar a Sim. rainha, né? Porque até 3 dias. Então elas jogam 9 miligramas, 9 gramas de 9 gramas de geleia, 9 miligramas de geleia real ali na rainha e puxa, e fazem com cera, né? Elas vão fechando e fazendo tipo um casulinho assim de uma casulo que a gente vê de uma borboleta aí na Aham. natureza. E ali elas deixam a rainha leva 16 dias para nascer. Aí a primeira que nascer vai lá e rompe as outras realeiras. Não deixa, porque ela não vai querer disputar o trono. Claro que não, né? Automaticamente é surreal. Elas vai e rompe os outras realeiras. Se nascer mais de uma ao mesmo tempo, elas entram em confronto. Brigam daí. Até uma só fica viva. Aí ela fica na colmeia 3, 4 dias, reconhece, ela faz um voo de reconhecimento também para ver onde ela mora, né? Porque se ela sair, ela precisa voltar para cá. Aí ela se reconhece e vai pro voo nupcial. Aí ela fica uns 2 dias fazendo o voo nupcial, aí ela faz a cruza com... Já foi encontrado 20 espermas de até 20 zongões em uma abelha, numa espermoteca de uma abelha. Mas em média 16, 12, 16. Então ela vai fecundando com vários zangões, volta para a colmeia
e espera maturar e começa a fazer postura. O zangão, depois que ele cruza, ele morre, né? Ele já cai morto. O zangão já morre? Cai morto. Coitado do zangão. Vida dura do Que zangão. Que vida... Vida difícil, ele E o cai zangão morto. também é selecionado ou não? Pra ser um zangão, ele Pra ser um zangão, não. O Não. zangão, ele é filho só da mãe. O zangão, ele é filho de um ovo, porque a rainha, ela faz postura. As operárias também fazem postura. Só que se a operária fizer postura, vai nascer só zangão. Então, acontece o quê? O zangão é filho De operária. de um ovo não fecundado. Não fecundado. Quando a rainha vai fazer a postura, tem um Entendi. alvéolo que tá com um espaço um pouquinho maior, ela força, sai o ovo dela. E quando ela vai para fecundar com o gameta masculino, ela não faz força suficiente, porque o alvéolo tá com alguma deformidade, então ele não fecunda, ele nasce um zangão. E às vezes acontecer, tipo, deu erro e elas não conseguiram puxar a rainha. Não vai mais ser rainha nessa colmeia. Ela vai virar uma colmeia zanganeira. Colmeia zanganeira é exatamente isso, que daí uma operária fala, pode deixar que eu vou dar conta do recado e eu vou começar a posturar. Aí ela começa a posturar, só que só nasce zangão. Cara, e tem colmeia assim? Tem. Inclusive, eu tava com uma assim a semana passada, retrasada. Cara, na minha cabeça era assim, não existia sem rainha. Ela vai morrer, né? Ela tá condenada, porque não tá vai ter. Porque o tá zangão, condenada. o zangão não trabalha, o zangão não se alimenta sozinho, o zangão não coleta alimento, e em pouco tempo vai virar só zangão, né? Porque a operária só coloca zangão e as abelhas vivem no máximo 45 dias. Caraca, tá condenada mesmo. Tá condenado. Um zangão vive em torno de 80. A função dele é fecundar a rainha. E ainda acontece que se chegar no final da safra, ele não fecundou, vai chegar o período de fome e escassez, elas vão eliminar ele. As abelhas eliminam o zangão. Cara, que massa. Porque é uma ordem, né? Ele Proteção veio da pra colmeia, quê? Ele claro. veio pra fecundar. Acabou a safra. Não fecundou? Não fecundou. Vai Olha vir o pra período ti. de fome. Ele come demais. Não se alimenta sozinho. E não faz nada? E não faz nada. Não cumpriu a função dele. Elas eliminam ele da colmeia. Aí como é que eles eliminam? Elas Elas matam. atacam ele daí? Atacam ele, matam, colocam pra fora da colmeia, não deixa ele voltar. Só que o zangão é o único que consegue entrar em qualquer colmeia, né? É? Ele tem livre acesso a qualquer colmeia. Então ele... mas aí, tipo... Vai ele morrer lá também. vai morrer lá também, né, cara? Não vão aceitar ele lá também. Porque, Que claro, ele legal. sai fazer um voo aí nupcial, voa quilômetros. Aí ele não vai voltar pra comer. Ele tá voando ali, vão comer, eu vou entrar aqui mesmo. Claro. E aí ele é aceito pelas outras ali mesmo. E não existe duas rainhas numa colmeia? Por exemplo, uma rainha fazer um voo e vai entrar em outra colmeia, isso não vai existir. Não. Se existir, pode existir, mas elas vai se Vai matar. entrar em confronto. Vão se matar. Provavelmente vai morrer a que não é a rainha da colmeia. Que loucura. Lá na minha massa. apiária aconteceu uma coisa muito estranha que foi, até conversei com o professor essa semana e ele falou, nossa, Rose, eu nunca tinha visto isso. Eu introduzi rainha, né? Que eu comprei a rainha. As abelhas são as únicas que podem ser transportadas pelos correios. Elas vêm numa Que caixinha. legal. Só que vem escrito abelha viva e elas vêm de uma forma bem, bem certinha, todas com o respirador, com uma telinha para respiração. Que massa. E aí eu comprei algumas rainhas e introduzi na colmeia. Introduzi numa colmeia, na 23, e a 24 estava do lado fazendo uma puxada de abelha de rainha natural. Aí no manejo, eu fui lá, ergui, falei, nossa, estão puxando a rainha, aonde eu tinha introduzido ela. Estão puxando a rainha morreu, não aceitaram ela. Tá, deixei lá, falei, próxima semana, aí na outra a rainha já nasceu, tudo certo. Fui pra colmeia do lado, ela tava lá. Ela trocou? Ela trocou. Foi pra colmeia do lado. Não sei porquê, ficou... O professor também disse que eu não sei te explicar, nunca tinha visto. E eu sei que é porque ela é pintada, né? E É uma rainha que é pintada. Ela E- chega com a cabecinha pintada e esse ano é pintada de verde. Sim. Então eu sei que é ela por isso. E ela trocou e ela foi aceita na outra que tava Foi. puxando a rainha. Foi assim. Vou trabalhar pra quê? Já tem uma aqui pronta. Exatamente. Ela chega lá já fazendo postura. Se chega bombando, Ela chega lá já rompe as realeiras, tocando né? horror na colmeia. Boa. Chega posturando, elas não vão dizer que não. Que massa, né? Elas aceitaram ela bonitinha lá. E ela é muito grande? Ela é eu bem eu maior. acho que eu nunca vi uma rainha. Ela chega a ser 3, 4 vezes maior que a outra. Ela tem o abdômen muito longo, assim, porque ela precisa introduzir o abdômen lá no... Ela tem a espermoteca, né? Onde Sim. ela guarda
milhares e milhares de espermatozoides, porque uma rainha chega a posturar 3.000 ovos por dia. Nossa! E uma rainha vive até 5 anos. Só Nossa, por causa... ela é muito mais resistente. Mas tu atribui isso à geleia real? A geleia Porque real. ela se alimenta só disso, né? Só de geleia real. É o alimento... Só geleia real ela se alimenta, Só né? de geleia real. Imagina, a operária vive 40 dias, 45 dias. A Sim. abelha rainha vive 5 anos. 5 anos. E aí, que depois ele troca, vai ser substituída, vai vir outra. Aí ela baixou o feromônio, ela tá fazendo pouca postura, que é normal, né? Ela vai diminuindo, ao longo dos anos ela vai diminuindo. Então elas fazem a troca. E essa comunicação das abelhas, como é que... É tudo por feromônio? A comunicação entre elas? Elas têm comunicação através de movimentos e dança. Existe aí quem estudou, né? Que ele estudou, que ele mostra que ela volta para colmeia com alimento, mas só que ela conta para as outras. Ela faz um movimento, se balança para um lado, gira, se balança para o outro, dando as coordenadas Do nectar. da onde está o alimento, a distância e a direção. Caraca, Através de uma meu. dança que ela faz. É muito tri. É muito tri. Caraca, mano. Elas não conversam, mas elas se comunicam. Se comunicam. E o barulho dela? O barulho tu atribui justamente pra afastar o predador? Esse... Provavelmente sim, porque quando a gente tá ali... Pô, dá medo, né? Vai mexer, elas estão quietinhas, né? A gente vai mexer ali, a gente joga a primeira baforada de fumaça, já... E elas odeiam fumaça, né? A fumaça, sabe pra que serve, né? Não. A fumaça, ela serve justamente para proteger elas também. Quando elas veem a fumaça, elas pensam que é um incêndio florestal. Então, o que elas fazem? Elas vão lá e começam a comer. E elas se alimentam o máximo que elas podem. Só que elas comem tanto que elas não conseguem ferroar. Porque para ferroar, elas precisam forçar o abdômen. Sim, fazer a volta. Forçar o abdômen. Só que elas estão com o abdômen tão cheio que elas não conseguem fazer isso. Então, elas ficam em defesa. Aí vai falar, então por que tu usa roupa? Porque 5% da colmeia são as guardiãs. Não que vão comer. não vão se alimentar de forma alguma. Ah, E que 5 mil legal. abelhas de 5% de 100 mil abelhas. É muita... Tem que usar roupa. Não dá pra encarar, né? Cara, elas não vão comer. Não vão. Essas morrem pra proteger a colmeia. Morrem pela causa. Morrem pela causa. Que legal, cara. Elas fazem a proteção da colmeia. Mas por isso que é magnífico, né? Tu vê, é todo um trabalho alinhadinho, né? Super alinhado. Tudo você vai fazer isso aqui. Então, eu não vou fazer outra coisa, vou fazer só isso aqui. Essa é a minha função. Exatamente. Muito massa. E desse hobby de você se achar e despertar pra apicultura, como que nasceu a ideia do negócio? Fala, não, isso aqui eu vou transformar num negócio, cara. Eu acho que tem um negócio aqui. E aí toda essa logística de você fazer essa embalagem maravilhosa, tudo, até a Ave comentou, que coisa mais linda as embalagens da... Ai, obrigada. Da Keia. Então, eu acho assim, ó. Eu sempre fui essa... e essa de trabalhar com o que ama é conversa. Isso, né? Aí surgiu isso. Surgiu a paixão que eu tinha pelas abelhas e aquela quantidade de mel. O que eu vou fazer com essa quantidade de mel? Fazer um negócio, né? Só que também não vou trazer mais o mesmo. Eu preciso trazer alguma coisa diferente. Então, a gente tem toda uma pegada diferente. A gente faz várias coisas com o produto do mel, com o produto das abelhas. Faz a vela, faz a paçoca zero açúcar, o pão de mel. Que massa, a gente tem cara. méis compostos. Agora a gente tá vindo aí com novidades. Então, a nossa ideia, a nossa embalagem é diferente. A nossa embalagem do mel mesmo, o mel puro é diferente. A gente não pode trazer mais o mesmo, né? Claro, A gente tem que ter um diferencial. Eu acredito que um potão de tampa amarela todo mundo tem. Sim. Eu precisava trazer alguma coisa diferente. Então, unir isso. E a gente sempre tem muita ideia. Minha cabeça não para. Eu sou uma pessoa assim, tipo, o nosso mel composto com café. Eu tava Que legal. dormindo, 4 horas da manhã, acordei assim, eu falei, nossa. Aí me veio assim, eu falei, vou fazer. Quando eles acordaram, eu já tava fazendo. Eles, o que é isso? Mel com café. A minha filha e o namorado me olharam assim. A mãe tá louca. Tá, mas tipo, deixa ela, tá certo. Errado tá o psiquiatra que deu alta. E deixaram daí ali uns dias, porque tem todo um tempo de curtir e tal, de fazer a filtragem. Aí quando eu filtrei, dei pra eles. Eles Maravilhoso. Surreal. Se apaixonaram. Se apaixonaram. O mel com pimenta faz bastante sucesso. E é tudo fabricação própria. Tudo feito por nós. Desde a
né, de cuidar, de alimentar as abelhas agora no inverno, até embalar, rotular, entregar na mão do cliente. A gente faz venda de porta em porta, a gente sai, agora está diminuindo a nossa saída, assim, vender nos estabelecimentos mesmo, apresentar o nosso... Porque, graças a Deus, está vindo bastante encomenda, né, por telefone, internet. E você envia por exemplo, se mora em Curitiba, você consegue enviar para nós aqui em Getúlio? Envio, sim, envio. Tem muito cliente que compra em mim aqui em Getúlio. Que legal. E aí vem na caixinha, assim, esse aqui é uma... Não, essa eu trouxe na caixinha, assim, né, pra ter presente aí pra vocês provarem. Muito obrigado. Mas vem na embalagem, numa sacolinha de craft. E aí você vai eu quero tantos disso, tantos daquilo. Tem um... Como é que diz? Como é que é o nome daquele... Não é um cardápio. Um catálogo. Um catálogo. Tem, sim, Os catálogos tá sempre mudando, sempre aumentando, né? Sempre que vai vindo novidades, né? Vai vindo novidade, sempre aumentando. Daí a gente tem a granola, zero açúcar, tem a paçoca, tem o mel no favo. Eu cheguei naquele suporte que tu postou outro dia do favo. Que coloca o favo inteiro. Nossa, aquele é maravilhoso, que escorre. Lindo. Nossa, chega até babaca. Aquilo é lindo. Eu coloco numa festa, gosto de receber convidados, gosto de receber amigos. Eu, no meu aniversário, eu coloquei ele, né? Escrevi Keia, daí ficou escorrendo o mel só ali pelo escrito, né? Porque eu só abria o pércolo ali no escrito. Então, fica em cima das frutas, dos queijos. Cara, que é maravilhoso. Keia, eu agradeço o presente. Muito obrigado. A gente vai provar isso aqui e com certeza vão virar clientes de você, porque a gente é viciado em mel. A Veta não gosta muito, mas eu gosto muito de mel. E qual seria uma frase que tu poderia deixar pro pessoal, assim, que tem essa vontade de empreender, de despertar para algo ou para aquilo que goste, sabe? Aquilo que motive a fazer alguma coisa. Uma frase? Uma frase ou uma dica daquela pessoa que quer e tá com medo. Sabe? Que ela tem aquela vontade, mas tem as crenças limitantes que acabam prejudicando ela, sabe? Eu acho que é vitamina C. C de coragem mesmo. Tem que ter coragem, tem que ter dedicação. Tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Não cansar, ser incansável. Ser um fanático. Ser fanático naquilo ali. Tem que se tornar um obcecado por aquilo. Eu acredito que é obcecado mesmo. Assim, eu não canso. Eu me dedico 100%, assim, não importa se eu tiver que passar uma noite em claro fazendo alguma coisa, eu vou, porque eu disse que vai dar certo e vai ter que dar certo de qualquer jeito, né? Então, é dedicação, estudar, buscar, ver o que os outros não veem, porque às vezes é mel, porque eu vou em feira. Às vezes o pessoal olha de longe. Não, mel eu tenho. Por que a pessoa compra mel? Assim, Renan, se o pessoal vai comprar mel uma vez por ano, eu não posso ter o cliente que compra uma vez por ano só mel. Claro, eu preciso ter outras coisas para oferecer para ele nesse meio. Claro. Então, vou criando, vou desenvolvendo novos produtos. Vou bater. Não, mas vem cá, que esse mel você não tem. Você não tem o mel de café, você não tem a paçoca zero açúcar, esse pãozinho de mel maravilhoso com café. Então, você tem que ter um novo produto para oferecer. Você tem que trabalhar diferente. Não pode ser mais o mesmo. A obsessão vence o talento em todas as vezes, né? Sempre. Com certeza. Tem que ser obcecado. Se eu faço uma coisa, eu sou obcecada, como foi no campeonato. Né? Por isso que eu ganhei. Era obcecada. Eu acordava respirando o fisiculturismo e dormia respirando o fisiculturismo. Fazia tudo 100%. Keia, muito obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo com nós e trazer essa vivência dentro da apicultura. E espero te ver mais vezes aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É só me chamar que eu venho sim. Show de bola. Obrigado, Keia. Obrigadão. Tudo de bom. Até mais. Até.